Hoje nós vamos ler todo o capítulo, tá? Todo o capítulo de número 2 aí do livro de Josué. Todos acharam? Vamos ler. O texto diz assim: Então Josué, filho de Num, enviou secretamente de Sitim 2 espiões e lhes disse: Vão examinar a terra, especialmente Jericó. Eles foram e entraram na casa de uma prostituta chamada Raabe, e ali passaram a noite. Todavia, o rei de Jericó foi avisado. Alguns israelitas vieram aqui esta noite para espionar a terra. Diante disso, o rei de Jericó enviou esta mensagem a Raabe: Mande embora os homens que entraram em sua casa, pois vieram espionar a terra toda. Mas a mulher que tinha escondido os 2 homens respondeu: É verdade que os homens vieram a mim, mas eu não sabia de onde tinham vindo. Ao anoitecer, na hora de fechar a porta da cidade, eles partiram. Não sei por onde foram. Corram atrás deles. Talvez os alcance. Ela, porém, os tinha levado para o terraço e os tinha escondido sob os talos de linho que havia arrumado lá. Os perseguidores partiram atrás deles pelo caminho que vai para o lugar de passagem do Jordão. E logo que saíram, a porta foi trancada. Antes de os espiões se deitarem, Raabe subiu ao terraço e lhes disse: Sei que o Senhor deu a vocês esta terra. Vocês nos causaram um medo terrível e todos os habitantes desta terra estão apavorados por causa de vocês. Pois temos ouvido como o Senhor secou as águas do Mar Vermelho perante vocês quando saíram do Egito, e o que vocês fizeram a leste do Jordão com Seom e Og, os 2 reis amorreus que vocês aniquilaram. Quando soubemos disso, o povo desanimou-se completamente por causa de vocês. Todos perderam a coragem, pois o Senhor, o seu Deus, é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Jurem-me pelo Senhor que, assim como eu fui bondosa com vocês, vocês também serão bondosos com a minha família. Deem-me um sinal seguro de que pouparão a vida de meu pai e de minha mãe, de meus irmãos e de minhas irmãs, e de tudo que lhes pertence. Livrem-nos da morte. A nossa vida pela de vocês, os homens lhe garantiram. Se você não contar o que estamos fazendo, nós a trataremos com bondade e fidelidade quando o Senhor nos der a terra. Então Raabe os ajudou a descer pela janela com uma corda, pois a casa em que morava fazia parte do muro da cidade. E lhes disse: Vão para aquela montanha, para que os perseguidores não os encontrem. Escondam-se lá por 3 dias, até que eles voltem. Depois poderão seguir o seu caminho. Os homens lhe disseram: Estaremos livres do juramento que você nos levou a fazer, se quando entrarmos na terra você não tiver amarrado este cordão vermelho na janela para a qual nos ajudou a descer, e se não tiver trazido para a sua casa o seu pai e a sua mãe, e os seus irmãos e toda a sua família. Qualquer pessoa que sair da casa será responsável por sua própria morte. Nós seremos inocentes, mas seremos responsáveis pela morte de quem estiver na casa com você, caso alguém toque nessa pessoa. E se você contar o que estamos fazendo, estaremos livres do juramento que você nos levou a fazer. Seja como vocês disseram, respondeu Raabe. Assim ela os despediu e eles partiram. Depois ela amarrou o cordão vermelho na janela. Quando partiram, foram para a montanha e ali ficaram 3 dias, até que os seus perseguidores regressassem. Estes os procuraram ao longo de todo o caminho e não os acharam. Por fim, os 2 homens voltaram, desceram a montanha, atravessaram o rio e chegaram a Josué, filho de Num, e lhe contaram tudo o que lhes havia acontecido. E disseram a Josué: Sem dúvida o Senhor entregou a terra toda em nossas mãos. Todos estão apavorados por nossa causa. Vamos orar? Senhor, essa é a tua palavra, nós nos colocamos aqui em tua presença nessa hora, pedindo mais uma vez da tua graça, direção e favor sobre as nossas vidas, para que em nome de Jesus nós sejamos fortalecidos nessa hora, possamos ser cheios da tua presença, levados a compreender a tua palavra, a tua vontade. Pai amado, em nome de Jesus, nós oramos e repreendemos tudo que não presta, que não vem do Senhor, todo pensamento ruim, medo, apreensão, ansiedade, dor,
toda a preocupação com as coisas lá fora, Pai amado, nós oramos e repreendemos esse lugar nas nossas vidas e nas nossas mentes nessa hora. Pedimos ao Senhor que nessa noite apenas a Tua Palavra e o Teu Santo Espírito tenham lugar para agir e reinar sobre nós. Amém e amém. Bom, meus irmãos, nós estamos aqui no livro de Josué e entramos aqui agora, depois de Josué designado para liderar o povo de Israel, após ali a morte de Moisés. Nós estamos agora no trecho que vai nos mostrar a entrada do povo na terra de Canaã. E aí, antes do povo entrar, nós temos esse capítulo aqui que é muito especial. É um relato acerca dos observadores que Josué encarrega de ir então até aquela terra, especialmente a cidade de Jericó. É preciso lembrar, hoje não funcionou ali a tela, mas é preciso lembrar que a região de Canaã, nós falamos, era formada por várias cidades, né? Várias cidades e estados, na verdade. Nós lemos aqui no texto, né, o rei de Jericó. Por que tinha um rei? Porque eram essas pequenas cidades, pequenos povoados ali, na verdade, que tinham ali uma estrutura onde possuíam sobre eles geralmente um rei, uma liderança que geralmente era um rei. Precisamos lembrar também que toda essa região de Canaã, ela vivia debaixo da influência do Egito, só que nesse tempo aqui da história, o Egito vem perdendo força. Então, esses povos estão aqui de fato com muita autonomia. De alguma maneira, isso favorece agora o povo de Israel, que vai tomar essa terra e vai precisar agora viver em embates com esses povos aqui nessa região. Então, esses homens são designados ali por Josué para entrar então na terra, ir adiante do povo, para espionar a terra, mas especialmente aqui Jericó. Você deve lembrar que antes o povo de Israel, antes de ir até essa terra, antes até do deserto, na verdade, houveram dois homens que foram designados de ir até a terra de Canaã. Um desses homens era justamente Josué. Só que naquela ocasião, esses homens voltam trazendo informações e aquilo acabou trazendo desgraça sobre o povo. Não necessariamente por conta das informações que foram levadas, mas a forma como o povo acabou reagindo diante das informações que eles trouxeram acerca daquela terra. Agora, o tempo é outro, a situação é outra, não vai ser toda a terra espionada, mas especialmente aqui, como o texto nos coloca, especialmente Jericó, é essa terra aqui que vai ser avistada ali por esses homens que vão adentrar naquele lugar. E a ênfase aqui, na verdade, desse capítulo de número 2 é justamente a história dessa mulher chamada Raabe, né, o principal personagem aqui nesse capítulo 2, aqui nessa noite, que Raabe, nós vamos ver, ela vai ser celebrada de alguma maneira lá no Novo Testamento. Ela tem uma importância aqui no meio da história do povo de Israel e que nós vamos então contar aqui nessa noite, essa mulher que ela vai ter a sua fé ali convertida em uma boa obra, ou em boas obras, ali segundo aquilo que Tiago conta lá no seu livro também. Tá bom? Então, vamos aqui ao versículo 1, o texto nos diz que Josué, filho de Num, enviou secretamente de Sitim 2 espiões e lhes disse: vão examinar a terra, especialmente Jericó. Eles foram encontrar e entraram na casa de uma prostituta chamada Raabe e ali passaram a noite. Bom, meus irmãos, certamente nós podemos imaginar que, tendo o Senhor dado essa terra por promessa ao povo de Israel, nós poderíamos considerar que talvez seria meio esquisito que essa terra, já sendo uma terra prometida e dada por Deus a esse povo, precisasse então Josué enviar espias até aquele lugar, como quem precisa realmente descobrir o que está acontecendo, o que se passa ali naquela região. Nós precisamos também agora lembrar que esse contexto, como nós falamos no culto passado, vai ser um contexto de guerra. O povo, inclusive, é chamado a se manter
fiel, a permanecer ali unido, até sob a ameaça de morte daqueles que viessem a desertar, porque todo o ambiente agora que está se passando aqui é um ambiente de guerra. Então Josué, dentro desse ambiente de guerra, vai enviar esses homens ali para tomar nota a respeito de tudo que estava acontecendo, de como as coisas funcionavam ali. A gente precisa lembrar, por exemplo, que assim como Jericó, né, muitas cidades nesse tempo elas eram cercadas ali por muralhas. E isso como uma forma de defesa sobre o povo. A cidade ficava ali protegida dentro de muralhas. A muralha de Jericó era uma muralha muito grande, né? Os muros de Jericó, além de altos, eles eram muito largos. Tão largos a ponto que o texto nos descreve que a casa de Raabe ficava sobre o muro. Então era possível ter casas sobre essa muralha, tão grande ela era. Para a gente ter uma noção aqui de como era essa estrutura. Outra coisa que a gente precisa então perceber é que dentro desse ambiente de guerra era comum que houvesse não apenas a espionagem, mas como os povos acabavam que montavam como se fosse um acampamento ao redor para tratar das questões que poderiam afetar aquele povo ou aquela cidade que estava por ser invadida. Então os espias iam lá e, por exemplo, detectavam que como esse povo tinha acesso, por exemplo, à água. É por um pequeno riacho que chega até dentro da cidade. O que eles iam lá e faziam? Eles iam lá e de alguma forma cortavam o fornecimento, tentavam ali desviar a água daquele riacho, algo do tipo. Eles vão atrás de suprimento, todos os dias, determinado horário, então saem homens para ir atrás. O que os povos faziam, né? Geralmente os inimigos, eles tentavam ali cortar esse suprimento. Então esse contexto aqui é justamente esse contexto de guerra. Então, o que Josué está fazendo, enviando ali espias a esse lugar, não é de maneira nenhuma falta de fé. A nossa fé nas promessas de Deus, ela não deve substituir, então, a nossa prudência, a nossa diligência, o nosso trabalho. Não deve substituir. Nós precisamos continuar trabalhando, ainda que estejamos ali confiantes nas promessas de Deus. Josué, nós vimos no capítulo passado, ele já estava se mostrando ali bem confiante ali as promessas de Deus. Mas ainda assim ele acaba que vai enviar espias até aquele lugar, até aquela cidade. Bom, esses homens eles estão muito preparados para estarem ali. São dois homens aos quais o texto aqui não nos cita os seus nomes. Provavelmente eram homens jovens, fortes, rápidos até, ágeis, né? E eles são enviados até aquele lugar porque eles estão preparados para isso. Eles vão até lá, eles estão colocando a própria vida em jogo. Eles estão se arriscando em obediência, não apenas à voz de Josué, mas certamente à voz de Deus, que está falando e liderando o povo ali por meio de Josué. Então eles vão se dispor em prol daquilo que a obra de Deus requer. Por isso eles vão se colocar ali, nesse momento, ali numa situação de perigo, mas certamente esses homens estavam preparados para isso, preparados para estar ali. E aí nós vemos então a primeira providência de Deus sobre a vida deles e sobre o povo, né, como um todo, ao guiar esses homens e dirigi-los então até a casa de Raabe. O texto nos diz que eles foram e entraram na casa de uma prostituta chamada Raabe e ali passaram a noite. A descrição do texto, meus irmãos, para que a gente possa entender melhor, né? O texto fala aqui que ela é uma prostituta. Provavelmente Raabe, aqui, além de ser uma prostituta ou de carregar, na verdade, essa história sobre a vida dela, talvez nesse momento aqui fosse possível que ela nem exercesse isso de uma maneira tão direta, mas alguns historiadores apontam a ideia de que ela poderia ser, nesse momento da história aqui, como uma cafetina, né? Como se ela, de fato, tivesse ali uma espécie, na sua casa, uma espécie de hospedaria, onde passavam ali viajantes, onde pessoas que chegavam na cidade e os próprios homens da cidade iam ali tomar, né, favores sexuais também
das pessoas que habitavam ali ou apenas para se hospedar. Certo é que esses homens vão até esse lugar, muito provavelmente porque essa casa de Raabe fosse justamente essa espécie de hospedaria, onde muitas pessoas acabavam passando por ali. Então veja aqui essa providência de Deus, onde esses homens chegando ali naquela cidade, nós não sabemos, o texto não nos descreve como eles atravessaram o Jordão, porque a gente vai ver depois, que o povo vai precisar atravessar aquele rio, as águas vão se abrir, Deus vai fazer isso para que o povo possa passar, mas esses homens aqui, o texto não nos descreve como eles passaram. Talvez por um lugar que fosse mais raso, mas que provavelmente também fosse mais perigoso, por onde o povo acabou depois não passando por lá. Mas esses homens certamente chegaram até essa cidade. Jericó ficava a cerca de 12 quilômetros da margem do Jordão, do Rio Jordão. Então, assim, era uma boa distância, Então, eles, além de atravessarem o rio, eles vão se deslocar aí 12 quilômetros até a cidade de Jericó. Chegando lá, muito provavelmente o que eles vão fazer? Procurar aquele lugar onde as pessoas se hospedavam. E é nesse lugar ali, então, que é, segundo a descrição do texto, a casa de Raabe. Por que se aponta essa ideia de que ali poderia ser uma hospedaria ou algo do tipo? Porque depois o texto vai nos descrever, versículo 2, que o rei de Jericó foi avisado. Alguns israelitas vieram aqui esta noite para espionar a terra. Como o rei ficou sabendo disso? Provavelmente pessoas também que estavam ali naquele lugar viram esses homens. Sabe quando a gente reconhece, essa pessoa não é daqui? Exatamente isso que aconteceu. Viram ali esses homens, os reconheceram ali como israelitas e foram levar essa informação até o rei de Jericó. Faz parte da providência de Deus, tanto esses homens estarem ali na casa de Raabe, nós vamos ver o quanto isso será um favor sobre eles daqui a pouco, mas também faz parte do favor de Deus o fato de que essa informação chegará até o rei, por mais incrível que pareça. Porque nós poderíamos imaginar então que talvez o favor de Deus fosse apenas se o rei não soubesse. Pelo contrário, foi importante que essa informação chegasse até o rei por todo o desfecho aqui da história. Raabe, meus irmãos, o texto fala aqui, ela era uma prostituta. Talvez fosse essa a sua fama, na verdade, a sua má fama. Alguns apontam a ideia de que fosse possível que essa mulher até já estivesse se arrependido ou estivesse se arrependendo dessa sua prática, dessa sua vida pecaminosa, estivesse começando ali a pensar nas coisas de Deus, compreender nas coisas de Deus, por conta das informações que estão chegando, que o texto também vai nos descrever isso. Então, essa mulher, querendo ou não, ela carrega esse nome, ela carrega essa fama a acompanha, de tal forma que mesmo no Novo Testamento, vão se referir a ela como Raabe, a prostituta. E é interessante pensar sobre isso. Porque talvez tudo que a gente quer, depois que a gente começa uma vida com Deus, é que as pessoas esqueçam o nosso passado, esqueçam a nossa história. Mas por que Deus faz isso? Que de alguma maneira a gente acaba sendo lembrado vez ou outra por conta daquilo que nós vivemos no passado. Talvez por duas coisas em especial. A primeira, para que nós mesmos possamos ter consciência acerca da misericórdia de Deus. Deus foi misericordioso conosco, nos tirou de lá. Vivemos um passado difícil, vivemos coisas erradas, fizemos coisas que não eram agradáveis a Deus, mas o Senhor nos tirou de lá. E outra também, meus irmãos, porque muitas vezes é esse tipo de situação que vai fazer com que os outros também enxerguem essa graça de Deus sobre as nossas vidas. As pessoas percebendo de alguma forma ali de onde o Senhor nos tirou, a transformação que o Senhor gerou sobre as nossas vidas. Há um meio de graça de Deus. E a grande marca aqui justamente sobre a vida de Raabe é essa graça de Deus. Embora alguns gostem de
apontar um Deus gracioso no Novo Testamento e um Deus perverso, duro no Antigo Testamento. Na verdade, no Antigo Testamento nós vamos enxergar constantemente esse Deus gracioso. Deus age com a sua graça aqui sobre a vida de Raabe. Ela era uma prostituta, mas nós vamos enxergar aqui esse favor de Deus. Por isso que talvez sermos relembrados acerca do nosso passado seja algo necessário em algum momento da nossa vida. De tal forma que é importante também que nós possamos suportar isso com paciência, compreendendo aquilo que Deus pode, ou certamente estará fazendo por meio disso, dessas lembranças acerca dessa misericórdia e desse favor de Deus. Esses observadores, se eles tivessem ido a qualquer outra casa, certamente eles teriam sido traídos. Qualquer outra casa daquele lugar os levaria à morte sem misericórdia. Nós precisamos lembrar, esse ambiente é um ambiente de guerra. Mas Deus sabia exatamente onde eles encontrariam uma aliada, e é ali nessa casa, é na casa da prostituta chamada Raabe. O Senhor os levou para lá. O Senhor certamente conduziu os seus corações. Não há aqui nem uma pista de que tenha sido outra coisa que levou esses homens até essa casa, justamente essa casa. Mas certamente, meus irmãos, aqui foi uma direção de Deus. Deus direcionou esses homens para esse lugar, para que eles pudessem então reconhecer essa fidelidade, esse favor de Deus em colocá-los ali. Raabe se mostrou ali com eles piedosa. Ela os recebe e ela os protege. O texto nos diz, versículo 2 mais uma vez, que o rei de Jericó ficou sabendo, e aí o versículo 3 diz que diante disso o rei de Jericó enviou essa mensagem a Raabe: mande embora os homens que entraram em sua casa, pois vieram espionar a terra toda. Mas, diz o versículo 4, a mulher que tinha escondido os 2 homens respondeu: é verdade que eles vieram a mim, mas eu não sabia de onde tinham vindo. Por que Raabe faz isso? Se é por uma obra graciosa de Deus que esses homens chegam até esse lugar, é também, meus irmãos, certamente por fé que Raabe acaba recebendo esses homens. É certamente por fé que Raabe agora vai se colocar a proteger esses homens que estão ali, certamente em uma declaração de guerra contra o seu próprio país, o seu próprio povo, a sua própria cidade. Raabe vai agir assim por fé. O texto vai nos revelar isso de uma maneira muito interessante. Raabe recebeu esses homens. Diz versículo 5, ao anoitecer, na hora de fechar a porta da cidade, eles partiram. Não sei por onde foram, corram atrás deles, talvez os alcance. Ela, porém, os tinha levado para o terraço e os tinha escondido sob os talos de linho que havia arrumado lá. Bom, Raabe recebeu aqueles homens de uma maneira muito cuidadosa. Quando talvez chegou ali o burburinho, quando viram talvez aquela movimentação, ela tratou de escondê-los. Foi ela que os direcionou ali, talvez naquela região mais alta ali de sua casa, onde o texto nos diz então que tinha ali esses talos de linho. É o que o texto diz. Talos de linho, como eu descrevo isso para você, o linho é aquele material que vai depois gerar o tecido. O que o povo fazia? Né? Isso era coletado de alguma maneira, né? Das plantações, e aí isso era estendido até que ficasse uma condição depois de ser usado, era meio que lavado também. Alguns autores descrevem a ideia de que seria inclusive algo que, enquanto estava nesse processo, era mal cheiroso, algo equivalente aí até a um chiqueiro. Seria essa a ideia. E é lá, nesse lugar que possivelmente era o mais improvável, que Raabe os esconde. Então perceba,
um negócio bem... você vai esconder eles no lugar sujo, mas era o lugar onde ela podia dizer àqueles homens, olha, eles não estão aqui. Porque se eles fossem procurar, seria realmente o lugar mais improvável, onde se colocaria alguém, onde alguém poderia se esconder. Então Raabe carrega aqui com ela um cuidado com esses homens. Porque se os oficiais estavam ali procurando, ela estava ali escondendo então esses espias que vieram de Israel de uma maneira que talvez outros não tivessem essa preocupação. Quando ela foi interrogada então em relação a esses israelitas, ela negou que eles estivessem em sua casa, disse que eles já tinham ido embora, disse até o caminho por onde eles poderiam ter ido, para que os oficiais então ali de Jericó pudessem ir atrás desses homens. O rei de Jericó estava de fato, meus irmãos, temendo aquele inimigo. Por isso ele mandou buscar esses homens. Nós vamos ver também isso aqui, eles estavam um povo amedrontado. Mas Raabe não apenas negou que conhecesse aqui esses homens, mas direcionou então para que aqueles que estavam ali os perseguindo pudessem então ir embora. Pudessem então ir mais adiante. Bom, vamos refletir agora sobre a atitude de Raabe. Raabe fez uma coisa boa? Bom, Tiago nos diz, Tiago capítulo 2, abra aí por favor. Tiago capítulo 2, versículo 25. Vamos ler do 24. Tiago 2, 24. Vejam que uma pessoa é justificada por obras, e não apenas pela fé. Caso semelhante ao de Raabe, a prostituta. Viu aí? Raabe, a percepção dela, certamente já é outra. Mas a expressão que Tiago usa, Raabe, a prostituta. Não foi ela justificada pelas obras quando acolheu os espias e os fez sair por outro caminho? Assim como o corpo sem espírito está morto, também a fé sem obras está morta. Olha que interessante, esse texto aqui tão famoso do livro de Tiago, fala, ou usa aqui na verdade como exemplo, justamente a pessoa de Raabe. Tiago vai dizer então, volte lá no texto de Josué, o que Tiago está dizendo é a obra de Raabe foi uma boa obra. A obra de Raabe foi uma boa obra. Então nós precisamos enxergar isso dentro do texto. Bom, como eu disse, ela fez isso por fé. Por fé. Ela não conhecia aqueles homens, não teve medo deles e nem da ira do rei. Veja que ela está aqui entre o povo de Israel, representado por aqueles homens que poderiam, como inimigos, fazer o mal contra ela, e está do outro lado o rei de Jericó, que poderia fazer mal contra ela por conta da sua traição ao povo. Ela está entre os dois, mas ela não tem medo nem de Israel, nem de Jericó, nem dos espias, nem do rei de Jericó. E por que Raabe faz isso? Raabe faz isso porque ela tem fé. Ela acreditava, meus irmãos, certamente que, de acordo com aquilo que esse povo já está ouvindo a respeito de Israel, o Deus de Israel é o Deus verdadeiro. Isso é muito interessante, meus irmãos. As histórias de Israel estavam chegando a Jericó. Israel estava peregrinando no deserto. Mas agora as histórias estão chegando de que, olha, tem um povo ali que diz que o Deus deles deu essa terra para eles e eles estão vindo para cá. Então as histórias estão chegando. Eles haviam já vencido, lá na frente no versículo 10, diz, pois temos ouvido como o Senhor secou as águas do mar vermelho perante vocês quando saíram do Egito, e o que vocês fizeram a leste do Jordão com Seom e Og, os dois reis amorreus que vocês aniquilaram.
Então, batalhas anteriores do povo de Israel chegam até os ouvidos do povo de Jericó, do rei de todo o povo. E isso está atormentando aquele povo. Enquanto o povo de Jericó está atormentado, o que acontece com Raabe? Ao ouvir aquelas histórias, Raabe começa a crer em Deus, no Deus de Israel. Veja como é importante, meus irmãos, aqui, nós falarmos acerca das coisas de Deus. Muitas vezes, pessoas não vão dar ouvidos. Muitas pessoas vão desdenhar. Muitas pessoas não vão crer, mas haverão sempre aqueles que vão crer. Nós precisamos contar as coisas de Deus. Nós precisamos anunciar o Evangelho. A notícia precisa ser anunciada, porque ela precisa chegar ao coração das pessoas. Nós precisamos anunciar. São as notícias que chegam que fazem com que Raabe comece a crer. E veja que, por que Tiago diz que a sua fé é demonstrada em obras? Porque imagine se ela disse assim, olha, eu creio que o Deus poderoso está ao lado de vocês, que Canaã é de vocês, mas eu não quero agir com nenhuma bondade com vocês. Ela até diria, creio, mas ela não demonstraria isso por meio da sua atitude. A atitude de Raabe de esconder esses homens é a atitude de expressar por meio de obras a sua fé. Raabe crê, por isso esconde aqueles homens. Raabe crê, por isso ela vai protegê-los a despeito de todo o medo que ela poderia ter deles mesmos e até do rei de Jericó. Sua fé aqui está se mostrando uma fé viva. Ela está aqui demonstrando uma fé, nós falávamos no domingo, uma fé operosa. Ela está obedecendo ali a essa fé que ela começa a ter acerca de Deus. Ela teve então essa oportunidade de testificar a sua fé por meio da sua obra. Meus irmãos, como nós precisamos entender isso? As oportunidades que o Senhor nos dá de colocar a nossa fé para agir são maravilhosas demais para nós. E nós precisamos reconhecer isso como um favor de Deus, como graça de Deus. Raabe recebeu essa oportunidade e agora esconde esses homens. É claro que tem um aspecto nisso aqui que é bem difícil de justificar, que é o fato de que ela mente. Ela mentiu, o texto é muito claro aqui. Os homens vieram, mas eu não sabia de onde tinham vindo. Ao anoitecer, na hora de fechar a porta da cidade, eles partiram. Mentira, eles não tinham partido ainda. Não sei por onde foram. Mentira, eu sabia, estava lá. Corram atrás deles, talvez os alcancem. Mentira, eles não tinham ido embora, eles estavam lá. Uma mentira atrás da outra. Como é que a gente encaixa isso aqui? Como é que Tiago diz que essa mulher exercita a sua fé por meio de obra e eu vejo uma mulher aqui que está mentindo? Bom, antes de falar da mentira, primeiro, ela está traindo o seu país. Ela está traindo o seu povo. E ela faz isso aqui de uma maneira muito clara. Ela está colocando a sua cidade, o seu povo ali, à mercê da invasão dos inimigos. O que justifica isso, então? O que justifica isso é, ela sabia que o Senhor já havia dado aquela terra a Israel. Versículo 9. Vou encontrar aqui. E lhes disse, sei que o Senhor deu a vocês esta terra. Vocês nos causaram um medo terrível e todos os habitantes dessa terra estão apavorados por causa de vocês. Raabe tinha plena certeza de que Deus havia dado essa terra a Israel. E porque ela sabia disso, dos milagres que Deus já havia operado ali no meio do deserto, de tudo aquilo que estava acontecendo com Israel, ela confia que de fato essa terra vai ser de Israel de um jeito ou de outro. Então o que ela faz? Ela demonstra aqui que as suas obrigações diante de Deus, esse Deus que ela vem demonstrando aqui, crer,
estão acima das obrigações dela com qualquer outra pessoa. Entenda bem, meus irmãos, não tira o fato de que ela está traindo o povo e não tira o fato de que ela está mentindo. Não deixou de ser pecado. Porém, o que a move, e aí a gente precisa sempre entender o texto bíblico dentro desse contexto maior, o que a move é a consciência de que Deus vai dar essa terra para eles, essa terra é deles. Eles vão conseguir vencer. E de alguma forma, parece que ela quer agora se dispor a estar desse lado de Deus e do seu povo. Então, ela mentiu, ela enganou ali os oficiais. Falou para eles coisas que não haviam acontecido. Então, mais uma vez, como explicar isso? Se ela tivesse contado a verdade, ou se ela tivesse ficado em silêncio, o que fatalmente aconteceria era que aqueles espias seriam mortos. Mais uma vez, ela se colocaria ali contra a obra de Deus. De alguma forma, seria um pecado. Porque ela se colocaria ali contra a obra de Deus. E como a gente traz isso para nós? E nesse contexto aí de graça de Deus, para que a gente possa compreender. Bom, meus irmãos, a primeira coisa que a gente tem que entender aqui é: Deus é gracioso. Se Raabe não merece, porque mentiu, de fato, nem eu, nem você merecemos nada de Deus, porque em algum momento todos nós mentimos, em algum momento todos nós enganamos, e em algum momento todos nós fizemos coisas contrárias à vontade de Deus. Por isso nós precisamos reconhecer: Deus está agindo sobre ela por graça. Ela será justificada por essa obra graciosa de Deus. O seu fazer, a sua mentira em si e até a sua traição não são agora canonizadas, as suas atitudes. Mas o que Raabe está fazendo, talvez na sua ingenuidade, de alguma forma está demonstrando também a sua fé. Não justifica com isso a mentira em qualquer outro contexto. Esse texto ele não está justificando mentir, não está justificando enganar, não está justificando qualquer outro tipo de pecado da minha ou da sua parte. Mas ele está buscando então aqui nos revelar, nos mostrar a graça de Deus. Um Deus que aceitou a sua fé e a perdoou, inclusive em relação à sua mentira. Deu para entender isso? Então é muito importante compreender isso aqui, porque talvez seja algo que muitas pessoas, quando chegam nesse texto aqui, se pegam aqui, sabe, em uma situação complicada. Mas é isso que está acontecendo. Deus, por sua graça, por sua misericórdia, está justificando aqui essa mulher, assim como a cada um de nós, que não merecemos, que somos pecadores, mas que pela graça de Deus somos salvos. E assim está sendo também sobre a vida dela. Ela então protege esses homens, para que eles também mais tarde a protejam. Ela transmite a eles aqui informações, e por isso eu disse para vocês que essa obra graciosa de Deus, de que eles vão até a casa de Raabe, mas é graça de Deus também que eles sejam descobertos. Por quê? Porque no meio dessa trama que eles vão receber as informações principais que eles precisam levar ao povo de Israel. E quais são essas informações? As informações de que aquele povo está amedrontado, que as informações a respeito do Deus de Israel chegou até lá e eles estão agora confusos, assustados. E isso vai encorajar Israel, vai encorajar o povo de Deus. Por quê? Porque quando Raabe consegue ali tirar os oficiais de lá, ela vai até onde os homens estão ali deitados, escondidos, e diz exatamente aquilo que nós lemos agora há pouco: sei que o Senhor deu a vocês essa terra.
Vocês nos causaram um medo terrível, e todos os habitantes dessa terra estão apavorados por causa de vocês, pois temos ouvido como o Senhor secou as águas do Mar Vermelho perante vocês quando saíram do Egito, e o que vocês fizeram a leste do Jordão com Seom e Og, os 2 reis amorreus que vocês aniquilaram. Quando soubemos disso, o povo desanimou-se completamente, e por causa de vocês, todos perderam a coragem, pois o Senhor, o seu Deus, é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Gente, isso aqui é preciosidade para esses homens. Porque se agora há pouco eu disse para vocês, olha, as pessoas chegavam ali naquelas terras e elas queriam saber qual era o ponto frágil daquele povo que estava por ser invadido. Aqui Raabe entrega para eles o ponto frágil deles, eles estão amedrontados. O povo e o próprio rei, eles estão assustados. Por quê? Porque eles sabem agora quem é o Deus de Israel. E essas coisas estavam ali reverberando no meio de Jericó. Isso está assombrando aqueles homens. Então eles têm muralhas fortes, grandes. Mas dentro das muralhas há homens temendo, tremendo, com medo do Deus de Israel. E meus irmãos, presta atenção. Se você vai encontrar um cara para brigar, aqui eu disse que é mais forte que eu. Você vai encontrar um cara para brigar. Aí eu olho eu já fico, rapaz, esse cara aqui vai me arrebentar. E eu fico naquela. Mas digo, vou tentar. Mas se eu olho para ele assim, e o olho dele está assustado, ele está se tremendo, está meio que querendo dar um passo para trás, aí eu vou me encher todinho, papai. Aí não quero saber se eu sou magrinho, você tá... O cara está todo se tremendo. É exatamente o que está acontecendo. O povo chegou ali, se ainda tem alguma dúvida de que o que eles vão fazer lá vai ser debaixo do favor de Deus e que eles vão conseguir, agora vai acabar essa dúvida. Porque os espias vão voltar dizendo assim, o povo lá está se tremendo todo. Eles estão com medo. Então o que Raabe entrega a esses homens é uma preciosidade ali nesse ambiente de guerra. Contou a eles todas essas informações, tudo aquilo que eles precisavam. Não é uma pessoa qualquer que está dizendo isso, é Raabe. Raabe é a dona da casa, da hospedaria, por onde passam os homens da cidade. Os homens da cidade passam por lá. Raabe está sabendo, não é uma fonte qualquer, você entende isso? Não é uma fonte qualquer. Eles foram lá e identificaram, a gente foi naquela casa que passa os homens da cidade, metido a machão, metido a pegador, metido a garanhão, os oficiais, eles vão para lá, eles passam a noite lá, e Raabe está sabendo que eles estão todos se tremendo de medo. É uma preciosidade essa informação. Então foi graça de Deus esses homens ali, mas é graça de Deus também todo esse contexto agora que eles vão encarar que estão sendo procurados. O mais covarde de Israel agora vai se pegar ali encorajado com essa situação. Vai se cumprir a promessa de Deus, de que eles vão tomar aquela terra. E aí, meus irmãos, bom, depois disso, Raabe vai fazer aqui uma espécie de uma confissão da sua fé, né? Quando ela diz aqui, olha, e por causa de vocês todos perderam a coragem, pois o Senhor, o seu Deus, é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Essa aqui é a confissão dela, é a percepção dela. Perceba que Raabe já tem um coração aqui que está sendo tocado por Deus. Alguns autores vão dizer assim, não, aqui eu ainda não vejo uma conversão genuína, mas de alguma forma essa mulher está tocada por Deus. Está tocada por Deus, ela é movida ali por fé. Ela crê na promessa de Deus para o povo de Israel, talvez mais do que o próprio povo de Israel. Ela diz no versículo 9, sei que o Senhor deu a vocês essa terra. E toda a atitude dela aqui de esconder esses homens, de protegê-los, de desviar aqueles que estavam ali contra eles, tudo isso ela só faz por fé no Deus de Israel.
ela acredita realmente que essa terra será entregue a Israel por conta do Deus de Israel. Isso é maravilhoso, meus irmãos, poder ver que Deus vai se revelando e as pessoas vão sendo tocadas. Deus ainda faz isso hoje. E nós precisamos crer que a pessoa mais improvável pode ser tocada por Deus. Amém? A pessoa mais improvável, o coração mais duro, a prostituta foi tocada. Então o coração mais improvável pode ser tocado por Deus. E nós precisamos crer, nós precisamos confiar nisso. E aí o texto segue. E ela faz agora com que eles empenhem a sua palavra em proteção dela e dos seus parentes. Versículo 12. Jurem-me pelo Senhor que assim como eu fui bondosa com vocês, vocês também serão bondosos com a minha família. Deem-me um sinal seguro de que pouparão a vida de meu pai e de minha mãe, de meus irmãos e de minhas irmãs, e de tudo que lhes pertence, livrem-nos da morte. Bom, mais uma vez, isso é uma evidência sincera da fé de Raabe. Por que ela precisa afirmar esse compromisso? Porque, mais uma vez, ela sabe, o povo de Israel vai tomar essa terra. Eu creio nisso mais do que ninguém. Então eu preciso, de alguma forma, encontrar algo que possa ser feito para poupar a mim e a minha família. Elas já estavam antevendo ali a conquista justamente da sua terra, do seu povo, pelo povo de Israel. E dentro dessa convicção, então, ela busca uma forma de negociar. Não seria bem um negociar, preste atenção, porque eles não têm nenhuma obrigação de ir embora dali e depois, quando o povo vier invadir essa terra, poupar Raabe nem a sua família. O que Raabe está pedindo aqui é misericórdia. Livre a minha vida, livre da minha família. De alguma forma eu ajudei vocês. Então ela está pedindo aqui algo que nós podemos entender também como graça de Deus. Misericórdia ali sobre a vida dela. Uma provisão ali de segurança sobre a sua vida. E também um exemplo aqui de amor dela pela sua família. Meus irmãos, isso aqui é para nós também um espelho acerca da nossa ideia de salvação. Uma vez que entendo quem Deus é, o reconheço como Senhor, e agora entendo que debaixo dele, somente debaixo dele eu posso encontrar a salvação, não nos é esperado menos do que querer que que a nossa família, que a nossa casa seja salva também, não é verdade? Raabe quer a sua família salva, quer a sua casa salva. O texto não fala que ela tinha esposo, não fala que ela tinha filhos, talvez por conta dessa sua vida, ela de fato não tivesse, mas ela se preocupa ali com seus pais, ela se preocupa ali com os seus irmãos, está se preocupando com a sua família. E o pedido ali de que esses homens pudessem ali jurar por Deus que poderiam cuidar deles, é um pedido de clemência ali, de cuidado. De certa forma é até um pedido justo, razoável. Ela ajudou esses homens ali foram livrados da morte, mas não é nenhum tipo de recompensa. Assim, meus irmãos, deve ser também para nós a nossa percepção acerca da salvação. Nós não temos da nossa parte como dizer assim, ó Deus, fiz essas coisas aqui muito legais, hein? Salve a mim e a minha família. Não, nós não temos como fazer isso. Nada que a gente tenha dado para Ele é suficiente para a gente dizer assim, mereço a salvação. Nada. Não merecemos. Mas é um clamor por misericórdia. Senhor, salva-nos. Salva-nos. Não merecemos, mas salva-nos. Então esse é o nosso pedido. Senhor, salva-nos, salva a nossa casa, salva a nossa família. Não somos merecedores, mas pela Tua graça nós podemos ser salvos também.
Então esse aqui é o pedido de Raabe. Bom, esses homens empenharam então ali a sua palavra, versículo 14. A nossa vida pela de vocês, os homens lhe garantiram. Se você não contar o que estamos fazendo, nós a trataremos com bondade e fidelidade quando o Senhor nos der a terra. Então eles empenharam ali a sua palavra. Colocaram ali diante de Raabe ali uma certeza de que eles poderiam fazer isso. De que eles poderiam se colocar ali em favor dela como uma espécie de proteção ali sobre a vida dela. Agora, preste atenção aqui. As promessas aqui feitas a ela, nós colocaremos a nossa vida pela de vocês. Se você não contar o que estamos fazendo, nós a trataremos com bondade e fidelidade quando o Senhor nos der a terra. Eles estabelecem ali um compromisso de que a bondade que Deus estava trazendo sobre eles derramariam ali sobre ela. Derramariam sobre ela ali esse cuidado, esse favor. A bondade alcançaria então essa mulher que talvez nunca tinha vivido bondade. Afinal de contas, ela era uma prostituta, ela era um objeto, ela era algo que era comerciável, se vendia. Quem vai agir com bondade com uma prostituta? Então essa palavra aqui é muito interessante, porque eles vão agir com bondade. Nós a trataremos com bondade e fidelidade quando o Senhor nos der a terra. Não é bom, meus irmãos, sabermos que mesmo não merecendo, o Senhor vem com a sua bondade sobre nós, não é mesmo? Mesmo nós não merecendo, o Senhor vem com a sua bondade sobre nós, vem com a sua fidelidade sobre nós. Isso é maravilhoso. Mas quais eram as condições para que isso acontecesse? Primeiro, ela deveria amarrar um cordão na janela. O texto vai dizer que Raabe os ajudou a descer pela janela com uma corda, pois a casa que morava fazia parte do muro da cidade. Você lembra que eu comentei isso agora há pouco? Era em cima da muralha. E lhes disse: vão para aquela montanha para que os perseguidores não os encontrem, escondam-se lá por 3 dias, até que eles voltem depois, e depois poderão seguir o seu caminho. Então, ela orientou eles, desceu eles de lá, só que aí estava então agora estabelecido essas condicionantes a ela. Os homens lhe disseram, versículo 17, estaremos livres do juramento que você nos levou a fazer, se quando entrarmos na terra, você não tiver amarrado este cordão vermelho na janela pela qual nos ajudou a descer. E se não tiver trazido para sua casa o seu pai e a sua mãe, os seus irmãos e toda a sua família. Então veja aqui as condições. Ela precisaria amarrar essa corda, esse cordão vermelho ali na janela. Alguns vão apontar isso aqui como uma referência aqui também você lembra? O sangue nos umbrais das portas. E aí a gente pode trazer também o sacrifício de Cristo, o seu sangue derramado que nos salva. Então, muitos apontam aqui essa relação, embora o texto não traga nada diretamente, mas nós podemos também pensar sobre isso aqui. Ter essa ideia também, essa marca ali que a protegeria. A outra necessidade é que ela tinha que colocar toda a sua família na casa. Eles só estariam seguros se estivessem ali com ela, mantidos ali naquela casa. Então essa era uma condição necessária. Porque a família de Raabe, ela não poderia ser distinguida ali entre os outros homens, entre os outros da cidade. Eles precisariam estar ali na casa. A casa era o lugar onde eles estariam protegidos. Era só naquele lugar que eles garantiam, então, que a sua família não seria morta. Eles precisariam estar lá. Aí eles dizem, olha, se acontecer qualquer coisa com esses que estão na sua casa, a gente tem responsabilidade. Senão nós não temos responsabilidade. A outra coisa é que ela precisava guardar segredo, né? Então o versículo 14 já falou isso. Se você não contar o que estamos fazendo. Aí no versículo 20 vai dizer, se você contar o que estamos fazendo,
estaremos livres do juramento que você nos levou a fazer. Ela também não poderia contar aquilo que estava acontecendo. Quando nós ouvimos a palavra de Deus, essa sua mensagem, a sua mensagem de salvação, ela vai sendo guardada dentro de nós. É claro que ela não é esse segredo que ele vai ficar escondido. Nós vamos e temos hoje essa possibilidade de devemos até contar aos demais, espalhar, anunciar essas boas notícias. Mas aqui dá muito uma ideia disso, sabe? Dela guardar em seu coração aquela mensagem, a salvação que chegou até ela. Então ela precisava guardar isso. Então ela tomou todo o cuidado de manter esses seus aliados protegidos. Como eu falei, ela vai colocá-los ali para ir por um outro caminho, fazer com que eles se escondam, protegendo-os ali, porque agora, meus irmãos, ao que tudo parece, ela já é soldado de Deus, podemos dizer assim. Ela já está agindo em favor daqueles que estão em favor de Deus. E essa é uma das marcas, certamente, daqueles que são povo de Deus. Nós agimos em favor de Deus, da sua obra e do seu povo. Nós queremos o seu bem. Essa mulher está aqui protegendo, então, aqueles que agora são, de alguma maneira, e começam a ser seu povo também. Assim nós precisamos compreender. Nós agimos uns pelos outros. Nós amamos uns aos outros. Nós cuidamos uns dos outros. Amém? O texto encerra dizendo aí no versículo 22, que quando partiram foram para a montanha e ali ficaram 3 dias até que os seus perseguidores regressassem. Estes os procuraram ao longo de todo o caminho e não os acharam. Por fim os 2 homens voltaram, desceram a montanha, atravessaram o rio e chegaram a Josué, filho de Num. E lhe contaram tudo o que lhes havia acontecido. E disseram a Josué: sem dúvida o Senhor entregou a terra toda em nossas mãos. Todos estão apavorados por nossa causa. Então nós temos aqui o retorno dos espias. Eles voltam, eles ficam ali 3 dias na montanha. Depois eles veem que os perseguidores foram embora. Aí eles vão agora e vão voltar. E eles levam êxito. Eles levam aquela mensagem que eles receberam de Raabe. E é essa mensagem, então, agora que vai fortalecer o povo de Deus. É um relato encorajador, que os motiva, que os fortalece. Porque alguém se dispôs, meus irmãos, a servir a Deus. Essa mensagem chegou ao coração dos outros que foram encorajados também. Nós precisamos ter compreensão sobre isso. Quando você, quando nós nos dispomos a servir a Deus, a fazer a sua vontade, a viver em prol da sua obra, essa mensagem que nós proclamamos chega ao coração de pessoas que serão encorajadas a viver para Deus também. Chega ao coração de pessoas que serão encorajadas e fortalecidas para que possam viver também para o Senhor. Nós não podemos deixar de proclamar as verdades de Deus. Nós não podemos deixar de proclamar, de anunciar as suas verdades, a sua história, a sua palavra, porque essa palavra chegará certamente ao coração de pessoas que serão encorajadas. E o exemplo de Raabe para nós é o exemplo que nos diz assim: olha, você pode não ser aquele que tem todas as características desejáveis a um grande líder. Você pode não ser aquele que tem as melhores qualidades. Você pode ser certamente aquele que tem os seus pecados, que tem as suas dificuldades e as suas lutas, mas ainda assim, se o seu coração se dobra diante do Senhor, o Senhor certamente nos usará para a sua glória. Não há nenhuma ideia aqui de que Raabe, embora seja chamada de a prostituta, esteja aqui tentando conciliar uma vida com Deus com uma vida profana, pecadora. Pelo contrário, se Raabe ainda não é alguém aqui de fato
convertida, vamos dizer assim, porque talvez ainda não teve todo o contato com a fé em Deus que o povo de Israel carregava, todas as histórias, ela não tinha tudo isso, mas certamente o que lhe chegou foi suficiente, pelo menos para fazer brotar dentro dela a fé. Porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir da palavra de Deus. Eu encerro dizendo a você que acredite no poder da palavra de Deus. Daquela pessoa que às vezes a gente está pregando, mas ela é difícil. A gente está pregando, mas ela às vezes dá uns lampejos de que vai melhorar e depois parece que desanda. Ela ainda não consegue compreender tudo, ela não consegue viver tudo, mas continue acreditando no poder da palavra de Deus. Não tente consertar essa pessoa por meio de outras coisas, de outras estratégias. É pelo poder da palavra de Deus que esse coração vai se encher de fé. Se tem alguma possibilidade dessa pessoa mudar, ser transformada e viver uma vida para a glória de Deus, esse meio é a própria palavra de Deus. É ela que vai encher esse coração de fé. Que nós possamos crer que a graça de Deus que alcançou Raabe, alcançou a mim, alcançou a você e vai alcançar essa pessoa difícil que talvez toda essa noite aqui eu pregando, você pensava nessa pessoa complicada, difícil, de um passado difícil também, mas é a palavra de Deus que vai transformar essa pessoa. Amém? Fique de pé no seu lugar em nome de Jesus.